Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente conversar Homem-Aranha, a morte de Jean DeWolff. Eu tô aqui com a edição encadernada da Salvat, né, que traz aquela coleção de histórias definitivas do Homem-Aranha e tudo. Mas assim, essa história é um clássico, foi republicado já várias vezes aqui no Brasil e tem de tudo que é jeito, né? Saiu em formatinho originalmente, saiu em edição com capa cartonada, saiu numa outra edição em capa dura da Panini, salvo engano com o nome de A Saga do Devorador de Pecados, né? Mas as histórias são as mesmas que eu vou comentar aqui, beleza? Então assim, antes de a gente entrar propriamente na revista, essa é uma daquelas histórias que tem várias curiosidades, tem umas informações de bastidores que são interessantes pra gente comentar e entender o contexto em que essas histórias surgiram e assim, que eu acredito que tenha sido algo que contribuiu para que elas tenham se tornado clássicas, beleza? Então olha só, o que a gente tem para comentar de bastidores antes de mergulhar na história em si. A morte da Jean DeWolff foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 1985 e ela saiu de forma seriada, né, publicada na revista mensal Peter Parker Spectacular Spider-Man, tá? Essa aqui é a capa da primeira edição, né, com o início da saga. E assim, como é que essa saga se originou? De onde veio a ideia para ela? Nesse período, em 85, os títulos do Homem-Aranha ganharam um novo editor, o Jim Owsley, que talvez você conheça hoje por outro nome, o Christopher Priest, porque em 93 ele trocou legalmente o nome dele para Christopher Priest e já escreveu várias coisas da Milestone, da Marvel, da DC, enfim. Mas nessa época ele chamava-se ainda Jim Owsley e ele foi um dos editores mais jovens da Marvel, tá? Ele tinha ali por volta dos 22 anos quando ele assumiu essa missão de cuidar dos 3 títulos do Homem-Aranha que existiam na época. Então, uma das primeiras coisas que ele tentou fazer foi diferenciar os títulos, para eles não contarem o mesmo tipo de história, né? Então, para o Spectacular Spider-Man, qual foi a sacada do Jim Owsley? Ele resolveu tornar esse um título com histórias mais sombrias e mais pesadas. Sombrias e pesadas aqui, entendam, padrão Marvel e padrão Homem-Aranha. Mas ainda assim, foi uma mudança e pro padrão do Homem-Aranha, as histórias que a gente vai ter aqui, realmente elas têm um diferencial nesse sentido, de apresentar um lado talvez mais psicológico, mais sombrio do personagem principal. E para começar essa tarefa, né, para escrever essa primeira história que ia representar essa mudança editorial do Aranha, o Jim Owsley contratou o Peter David, que hoje em dia também é conhecido dos fãs de quadrinho, mas na época ele estava iniciando a carreira ainda, também era um recém-chegado na Marvel, e ele já tinha inclusive escrito algumas poucas histórias do Homem-Aranha, mas com uma pegada mais humorística, que inclusive depois se tornou meio que uma marca na carreira dele, né? Ele escreveu várias séries com uma pitada de humor e tal, maior ou menor, enfim, mas ele é um escritor bem competente, e ele comprovou isso, na minha opinião, logo de cara, nessa primeira saga dele, porque assim, não era um tipo de história que ele estava acostumado a escrever, mas ele mandou muito bem, na minha opinião. É uma história interessante, legal, que caiu no gosto público e virou clássico, né? Tanto que, como eu falei, foi republicada já várias vezes. Mas vamos lá, do que trata essa história, né? Bom, o nome já meio que entrega o negócio, né? A morte de Jean DeWolff, mas enfim, vamos começar a mostrar aqui um pouquinho da revista para vocês. Aqui, olha, a gente vai começar a história justamente com uma recapitulação, um pouquinho sobre a vida da Jean DeWolff, que era uma personagem coadjuvante que foi introduzida ali mais ou menos por 1976. Então ela já tinha uma certa participação nas histórias do Homem-Aranha. Então aqui a gente vai começar descobrindo um pouquinho do passado dela, como é que ela se tornou uma policial e tal, como foi a vida dela antes disso. E é interessante porque a gente já passa dessa recapitulação da vida dela para ela sendo encontrada morta aqui dentro do apartamento, né? Então a história já começa mostrando a questão da morte dela, né? E obviamente vai se desenrolar na investigação para descobrir o que aconteceu. Mas não é só isso, tá? Porque assim, vou seguir a sequência aqui pra gente não se perder. Depois que ela é encontrada morta, a cena meio que muda pro Aranha, né? Já enfrentando aqui uns bandidos e tal, que estavam tentando assaltar um amigo da Tia May e tudo mais. Então, né, enfim, ele já tem aquele primeiro confronto pra gente ter um pouquinho de ação na história. Mas o lance é que quando ele pega esses bandidos, é que a polícia vai contar pra ele, olha, perguntar, olha, você já tá sabendo que a Jean DeWolff morreu e tal, não sei o que. Então aqui ele descobre que essa amiga dele, né? Porque assim, uma coisa que é interessante de comentar também, o Aranha, ele não é muito conhecido por trabalhar junto com a polícia, né? Mas nesse período ele tinha conseguido estabelecer uma certa relação com a Jean DeWolff e tinha um tratamento um pouco mais amigável da polícia do que normalmente, né? Então, são os próprios policiais aqui que vão prender esses caras que ele acabou de deter e vão informar pra ele que a Jean DeWolff morreu, e aí ele fica meio transtornado com aquilo lá e tal, e vai tentar descobrir o que está acontecendo. E aí ele vai falar, deixa eu mostrar aqui para vocês, com o Stan Carter, que é o detetive que está responsável pelo caso, né? Então ele já chega lá, já se apresenta e tudo e tal, e começa a descobrir o que a polícia sabe até o presente momento sobre a morte da Jean DeWolff, né?
Uma coisa que é legal da gente comentar também é que essa história, essa primeira saga do Devorador de Pecados, né, da morte da Jeanne the Wolf, ela também tem a participação do Demolidor, tá? E tem mais coisas interessantes sobre o Demolidor aqui que a gente vai comentar ao longo da história. Mas como é que o Demolidor entra na jogada? Os bandidos que o Aranha deteu, né, assaltando lá o amigo da Tia May, eles vão para aquela primeira audiência e tal, e o Matt Murdock, né, o Demolidor, vai lá como advogado de defesa deles. Só que aí que o negócio começa a complicar, porque durante essa situação, o tal do Devorador de Pecados, né, que é o assassino da Jeanne the Wolf, mas a gente não conhece a identidade dele, ele mata o juiz dessa audiência também, que é amigo do Murdock, né? Então assim, a trama sobre o assassinato da Jeanne the Wolf vai ficando mais complicada. Porque, na verdade, eles vão descobrir que se trata de um assassino serial. Então ele mata a Jeanne the Wolf, ele mata esse juiz, amigo do Matt Murdock, e ainda vai ter mais umas ondas aí pra frente. Mas por conta desse assassinato do juiz, o Demolidor entra, né, na trama, olha só. E aí a gente vai começando a entender que tem alguma coisa além, né, da morte da Jeanne the Wolf. Tem algum motivo a mais, algum diferencial. E aqui, olha, só um detalhe, uma participação especial aqui do Charles Bronson, né, na história. O desenhista fez uma homenagem, né, enfim, ao ator. E nessa situação da morte do juiz, o Aranha ainda consegue ir atrás do Devorador de Pecados e tal. Eles têm um primeiro confronto ali, o Aranha tá meio transtornado por conta da morte da amiga, né? E ele erra, né? Ou enfim, ele comete um erro estratégico que ele salta e o Devorador atira. E como tem uma galera em volta ali na rua, ele acaba atingindo alguém, né? E o Aranha fica, de fato, olha aqui, deixa eu aproximar aqui pra vocês, olha, ele acaba atingindo um cara ali que tava pela rua ali olhando a confusão. Então, é um tipo de situação que a gente não está acostumado a ver o Aranha passar. Erros estratégicos, descontrolado, né, mais violento, porque aí ele meio que perde a cabeça, né, e tal. Só que ele tá tão transtornado que apesar de o Devorador de Pecados não ter nada mega super assim, ele dá um trabalho que ele consegue acertar umas porradas no Aranha, o Aranha não tá focado na luta, né. Mas enfim, eles têm um primeiro combate bem brutal, né, mas o Devorador consegue escapar. Porque o Aranha vê a Tia May ali, precisando de ajuda e etc e tal. E assim, a história vai seguindo nesse ritmo, né, deles investigando, tentando descobrir o que aconteceu e tal, e o Devorador cometendo novos assassinatos. Que a gente vai terminar essa história justamente, olha, com ele fazendo uma confissão na igreja, né, e matando o padre. Ó. Então, assim, ele de verdade vai se tornando uma ameaça cada vez maior, vai demonstrando que está cada vez mais descontrolado, e isso vai afetando também cada vez mais o Aranha, né, naquela tensão de descobrir quem é, o que está acontecendo. Lá pelas tantas, o Devorador invade o Clarim Diário, olha, para matar o Jameson, né? E claro, o Aranha tá por lá e vai tentar intervir e tudo mais. E aí, ele consegue, né? Aliás, não é nem o Aranha, é o Parker, né? Ele consegue ali dar uma enjambrada ali e acerta o Devorador de Pecados e ele acaba sendo preso, né? E aqui é interessante também da gente comentar, porque esse cara que acaba sendo preso, lá pelas tantas, vão descobrir que ele não é, de verdade, o Devorador de Pecados, tá? Ele era alguém que o Devorador estava utilizando ali, meio que manipulando, porque ele tinha uns problemas mentais e tal, alguma coisa assim. E o Devorador de Pecados verdadeiro, meio que conseguia manipular esse cara aqui, o Emil Gregg. E é interessante de notar isso aqui também, porque é o seguinte, essa questão dessa identidade falsa do Devorador de Pecados, porque demorou um tempo para se descobrir que ele não era, né, o original. Então foi feito um grande alarde na mídia que ele tinha sido pego e tarará, tarará. E alguns anos depois, isso foi utilizado, né, repercutiu para a criação do Venom. Porque o Ed Brock, que é o hospedeiro humano do Venom, ele era um jornalista, né, que ganhou uma fama grande por conta dessa história aqui do Devorador de Pecados. Só que quando se comprovou que este cara aqui, o Emil Gregg, não era de verdade o Devorador, ele caiu em desgraça, né? E aí perdeu tudo, etc. E acabou se juntando com o simbionte lá do Venom. E por isso que eles têm raiva do Homem-Aranha, porque foi o Homem-Aranha que desmascarou essa história toda. Então, só uma curiosidade também para ir juntando as pecinhas aí da cronologia do Homem-Aranha, né? Então, assim, o Aranha e o Demolidor continuam, né, trabalhando juntos aqui nessa história. Então, nesse momento aqui, supostamente a questão está encerrada, né? Porque o Devorador foi pego. Só que a gente vai terminar a história, olha, justamente com ele aparecendo novamente no Clarim e aqui atacando a Betty Brant, né? Também que é uma das grandes coadjuvantes das histórias do Homem-Aranha. Então ela supostamente leva um tiro aqui no final da história. Só que, obviamente, na história seguinte a gente vai ver que ela conseguiu escapar, né? Então mataram só a Jeanne the Wolf, a Betty conseguiu escapar. E o Aranha aparece aqui novamente, né? As investigações já tinham continuado e já tinha sacado mais ou menos quem era. Eu vou tentar não dar spoilers aqui da história, tá? Se alguém tiver curiosidade de ler, porque é uma história bacana, uma história divertida. Muito embora ela já tenha aí, sei lá, quase 40 anos de existência, eu vou tentar não dar spoilers aqui.
Então eles vão ter um novo confronto aqui, né? Já dessa vez no Clarim Diário. E assim, é aquela história. O Aranha, ele é mostrado aqui de uma forma mais descontrolada do que a gente está acostumado a ver. Então, aqui eu tô falando rápido, mas tem todo um questionamento psicológico dele e tal, das falhas que ele teve durante a história, do relacionamento dele com a Jean DeWolff e tal. Então é uma história bem bacana, bem construída, né? Então ele tá aqui nessa porrada e o Demolidor chega, olha, pra tentar ajudar e tal, não sei o que, conter o Aranha antes que ele faça alguma besteira e tudo mais. Eles acabam se enfrentando aqui um pouquinho, né? O Aranha e o Demolidor. Mas o Devorador de Pecados é finalmente capturado, né? E aí tem toda a explicação da origem dele, porquê das coisas e tal. E a história meio que termina da seguinte forma. O Devorador tá preso, tá sendo transportado pela polícia, né? E aí ele começa a ser atacado pela população para ser linchado. E o Demolidor vai lá para tentar impedir o linchamento. O Demolidor começa a levar porrada também. E o Aranha meio que vai embora, né? Meio que vai embora ali, tá, dane-se, eu não vou salvar esse cara não. Mas aí ele acaba voltando por conta da presença do Demolidor lá, né? E assim, aqui essa história ela vai terminar com uma parte importante também, que aqui o Demolidor revela para o Aranha que ele conhece a identidade secreta do Aranha e revela para ele que ele é o Matt Murdock, né? Então assim, é um momento em que os dois heróis trocam as identidades secretas, né? Conhecem, melhor dizendo, a identidade secreta um do outro. Então isso é um traço interessante também da cronologia. E aqui a gente vai encerrar a primeira saga do Devorador de Pecados, as primeiras histórias do Devorador de Pecados. Ele termina preso e tal, não sei o que, e beleza. Alguns anos depois, ali por volta de 1988, 3 anos depois, mas no tempo dos quadrinhos, aproximadamente um ano depois, a gente tem uma outra saga com o Devorador de Pecados, né? Tipo uma conclusão ali que vai lidar com todas as repercussões do primeiro arco. Essa segunda história, ela também é escrita pelo Peter David, mas desenhada pelo Sal Buscema, tá? E qual vai ser o lance aqui? Justamente, depois de um ano preso, o Devorador de Pecados vai ser solto, tá? Ele, na verdade, se descobriu que ele era meio louco por causa de algumas substâncias que ele tomava, alguns experimentos que ele tinha passado e tal, não sei o que. Então, supostamente, depois desse um ano, o corpo dele já se livrou de todas essas toxinas e ele não representa mais risco. Mas aí ele vai ser solto. E aí, né, a história vai começar ali com toda uma recapitulação de tudo que aconteceu na primeira saga e tudo mais. O Demolidor não vai participar dessa segunda história, tá? E aqui a gente já tá em 88, então o Aranha já tá casado com a Mary Jane e tal, então já tá num outro momento. E o outro personagem que a gente vai ter aqui importante é justamente o Electro. Tá? Ele vai ser o vilão ali que vai também compor essa história, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. O lance aqui é que o Aranha ele vai confrontar, né, o Devorador, né, a identidade civil do Devorador. Ele vai encontrar um cara que tá quebrado fisicamente, né? Anda de bengala, já não escuta direito e tal, e ele diz que tudo isso é um resultado da surra que ele levou do Aranha na história anterior. Então isso faz com que o Aranha também de novo se questione, de novo fique pensando que ele passou dos limites, que ele exagerou e tal, afinal de contas, apesar de ter algumas coisas modificadas ali, o Devorador de Pecados não é um inimigo super poderoso, então ele exacerbou o uso dos poderes dele. E aí que vai entrar a questão do Electro, porque o Aranha logo depois vai enfrentar o Electro, que decidiu não usar mais uniforme, né, e tal, vai fazer assaltos comuns e tudo mais, e ele acaba derrotando o Aranha justamente porque ele está nessa crise de consciência de não querer passar do limite. Então o Electro acaba vencendo o Homem-Aranha, humilhando o Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Enquanto isso, em paralelo, o Devorador de Pecados vai tentando ali reconstruir a vida dele, mas não consegue nada, né? Não consegue emprego, não consegue nada. E aí ele acaba aceitando fazer uma entrevista na televisão para contar a história dele. Porque ele vai lançar um livro, etc. Aquelas histórias, né? E aí o Aranha fica pé da vida. A Mary Jane, coincidentemente, está participando do programa que vai entrevistar o Devorador de Pecados, né? Mas essa entrevista era um segredo, né? E aí, na hora que tá todo mundo lá, é revelado, e ele entra, e o Aranha vai lá e começa a confrontá-lo, né, sobre o que aconteceu, e a gente tem mais algumas revelações, né, de informações que não tinham sido ditas ainda na primeira história, então ele vai meio que complementando um pouquinho a situação. E, obviamente, também para completar o bolo, né, o Electro aparece lá e, de novo, faz uma provocação pro Aranha, e o Aranha não luta com ele, né, então ele é chamado de covarde e tal, não sei o que, aquela história toda. Só que assim, aí a trama vai se desenrolando mais ou menos nisso, só que assim, o lance aqui é tratar com as repercussões do primeiro arco de histórias, né? E essa questão do Electro, ela vai servir para o Aranha fazer essa catarse, né? De reavaliação da conduta dele, né? De rever algumas posições, de entender direito o que aconteceu no caso da Jean DeWolff, que foi uma coisa que marcou bastante ele. E por outro lado, na questão do Devorador de Pecados, vai ser um momento ali de expiação também, assim, é uma grande catarse do primeiro arco, né? Essa segunda leva de histórias aí. E, de novo, é aquela pegada de mostrar um Homem-Aranha talvez com um lado um pouco mais sombrio,
com alguma coisa mais sobre o lado psicológico do Aranha, né, as fraquezas, as falhas do personagem, que também não é uma coisa que a gente está acostumado a ver nas histórias do Aranha. Aqui a gente não tem muito aquele Aranha piadista, né, e tal, tá toda hora fazendo gracinha, uma coisa aqui, outra ali, mas a história, ela tem um tom mais sombrio. E assim, ela vai ser interessante também, porque ela vai, tipo, dar um fecho na história do Devorador de Pecados, né? Lembra um pouco aqui, pra quem conhece mais as histórias do Aranha, aquela saga de Kraven, né? Que também é uma história mais pesada do Aranha. Muito embora a saga de Kraven, a última caçada de Kraven, tenha sido publicada depois, tá? Essas histórias do Devorador de Pecados vieram antes, beleza? E aqui, só pra gente fechar, a gente vai ter no finalzinho da edição aqui, olha, um texto falando algumas coisas sobre a Jean the Wolf, sobre a construção da história, né, e tal, aquela questão dos bastidores e tal. E é uma história bem bacana, não à toa se tornou um clássico, né? Olha aqui algumas reproduções de capa. Teve uma edição aqui no Brasil lançada com essa capa também, tá? Capa cartonada. E assim, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário. Não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. Se você curtiu a história, tem um link maroto aqui na descrição do vídeo. E a gente se encontra na próxima resenha.